Se amanhã, de repente, todos os celulares do planeta parassem, todos os carros modernos desligassem, hospitais perdessem sistemas, aviões não pudessem decolar, internet simplesmente sumisse, você acha que o mundo entraria em caos? Porque existe algo assustador. Tudo isso pode acontecer por causa de uma única coisa. Uma peça tão pequena, que cabe na ponta do seu dedo, mas tão poderosa, que pode decidir quem manda no planeta. E nesse exato momento, duas superpotências estão travando uma guerra silenciosa para controlar isso. Uma guerra que não aparece nas notícias todos os dias, mas que já está mudando o futuro da economia, da tecnologia e até da segurança mundial. Estados Unidos contra a China. Só que o mais impressionante não é a disputa. É o motivo dela. Porque quem dominar essa tecnologia pode controlar desde inteligência artificial até armamentos, até a economia global. E tem um detalhe que quase ninguém te conta. Existe um único lugar no mundo que pode decidir o resultado dessa guerra. E se algo acontecer com ele, o planeta inteiro pode parar. Hoje eu vou te mostrar por que essa pode ser a guerra mais perigosa do século. E por que, sem perceber, você já depende dela todos os dias. Eu só percebi o quanto os chips são importantes quando comecei a olhar ao meu redor com atenção. Tudo ao meu redor depende de algo que eu nunca conseguia ver. Comecei pelo celular. Ele praticamente virou uma extensão da nossa vida. A gente conversa, trabalha, paga contas, guarda memórias, acessa mapas, acompanha notícias, tudo ali dentro. Só que, sem perceber, eu descobri que o celular não é apenas uma tela bonita ou aplicativos inteligentes. Ele depende de dezenas de pequenos componentes que trabalham juntos o tempo todo. Os carros modernos, por exemplo. Antigamente, carro era só motor, roda e combustível. Hoje não, hoje ele tem sensores, câmeras, sistemas de segurança, controle eletrônico de praticamente tudo. Muitos carros atuais funcionam quase como computadores sobre rodas. E todos esses sistemas dependem diretamente desses pequenos componentes invisíveis. Aviões comerciais dependem deles para navegar, controlar motores e manter segurança. Hospitais usam equipamentos que salvam vidas com base em sistemas eletrônicos extremamente precisos, máquinas industriais, satélites, redes de internet. Tudo depende disso. Depois dessa análise, a ficha caiu. O mundo moderno não é sustentado apenas por petróleo, energia ou dinheiro. Ele é sustentado por algo muito menor, mas talvez muito mais poderoso. É como se toda a nossa civilização fosse construída sobre um cérebro invisível espalhado pelo planeta. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta. Produzir esses chips não é simples. Na verdade, é uma das tarefas mais difíceis que a humanidade já conseguiu desenvolver. Não é como fabricar roupas, montar móveis ou produzir carros em larga escala. É algo que exige precisão absurda, conhecimento científico acumulado durante décadas e equipamentos que custam bilhões de dólares. Esses componentes são produzidos em ambientes extremamente controlados. Qualquer partícula de poeira pode comprometer todo o processo. As máquinas usadas para fabricar esses chips são consideradas algumas das mais complexas já criadas pelo ser humano. Elas trabalham em níveis microscópicos, manipulando estruturas quase invisíveis a olho nu. E quando eu descobri isso, percebi um problema ainda maior. Pouquíssimos lugares no mundo conseguem fabricar os chips mais avançados que existem hoje. Pouquíssimos mesmo. Isso transforma algo aparentemente técnico em uma questão de poder global. Porque quando apenas alguns países dominam uma tecnologia essencial para o funcionamento do planeta, eles passam a ter uma influência gigantesca sobre o futuro.
Se um desses lugares parar de produzir, fábricas param, produtos desaparecem, economias inteiras entram em crise. Não é teoria. Já aconteceu antes, quando houve falta desses componentes e diversas indústrias ficaram paralisadas. Foi nesse momento que eu entendi que os chips não são apenas tecnologia. Eles são uma das bases do poder mundial. E foi exatamente essa percepção que me levou a descobrir uma disputa silenciosa que está acontecendo agora, entre algumas das maiores potências do planeta. Uma disputa que pode definir quem vai controlar o futuro da economia, da tecnologia e até da segurança global. Até certo ponto, a disputa entre Estados Unidos e China parecia apenas uma competição econômica. Dois países tentando crescer, inovar e conquistar espaço no mercado global. Algo comum entre grandes potências ao longo da história. Mas houve um momento em que tudo mudou. Um momento em que essa rivalidade deixou de ser silenciosa e passou a se tornar uma verdadeira guerra tecnológica. Quando os Estados Unidos começaram a perceber que o avanço chinês estava acontecendo mais rápido do que o esperado, a preocupação aumentou. Não era apenas sobre perder liderança comercial, era sobre perder influência estratégica. Era sobre ver uma potência rival conquistar autonomia tecnológica suficiente para competir em igualdade ou até superar o domínio americano. E foi aí que começaram as primeiras medidas mais agressivas. Os Estados Unidos passaram a impor restrições cada vez mais fortes contra empresas chinesas que atuavam no setor de tecnologia. Algumas dessas empresas eram gigantes globais, com presença em vários países e milhões de consumidores. De repente, elas passaram a enfrentar barreiras que dificultavam o acesso a componentes essenciais, softwares e equipamentos necessários para continuar evoluindo. Era como se alguém tivesse fechado as portas de uma fábrica inteira, deixando a produção em risco. Mas o impacto não parou por aí. Os Estados Unidos também começaram a pressionar aliados internacionais para limitar parcerias tecnológicas com empresas chinesas. A ideia era criar um bloqueio global, dificultando o acesso da China às tecnologias mais avançadas do planeta. Essa estratégia não envolvia apenas política ou economia. Envolvia o controle direto do conhecimento e da inovação. E dentro dessa disputa, um detalhe se tornou extremamente importante: as máquinas usadas para fabricar chips avançados. Essas máquinas são consideradas uma das tecnologias mais complexas já criadas. Pouquíssimas empresas no mundo conseguem produzi-las. Sem elas, fabricar os chips mais modernos se torna praticamente impossível. E grande parte dessas tecnologias está concentrada em países aliados dos Estados Unidos. Ao restringir o acesso da China a esses equipamentos, os Estados Unidos tentavam desacelerar o avanço tecnológico chinês. Era uma estratégia clara: manter vantagem no desenvolvimento de tecnologias estratégicas e impedir que o rival alcançasse o mesmo nível. Só que a reação da China não foi de recuo. Foi de resistência. O país começou a investir ainda mais recursos para desenvolver suas próprias soluções. Bilhões passaram a ser direcionados para pesquisas, formação de especialistas e criação de novas empresas dedicadas exclusivamente a essa missão. Era um esforço gigantesco para tentar reduzir a dependência externa e construir uma indústria completamente nacional. E isso transformou a disputa em algo ainda mais perigoso. Porque quando duas potências entram em uma corrida tecnológica dessa magnitude, não existe espaço para fraqueza. Cada avanço de um lado é visto como ameaça pelo outro. Cada nova conquista gera uma resposta estratégica. É um jogo de pressão constante, onde nenhum dos lados quer ficar para trás. Essa guerra não acontece com tanques ou aviões, mas seus efeitos podem ser igualmente devastadores. Porque tecnologia hoje significa poder econômico, poder militar e influência global. Quem controla o desenvolvimento tecnológico pode ditar regras,
moldar mercados e influenciar decisões internacionais. Além disso, essa disputa começou a afetar empresas e mercados ao redor do mundo. Cadeias de produção passaram a sofrer mudanças. Países começaram a escolher lados. Parcerias comerciais passaram a ser analisadas com base em interesses estratégicos, não apenas financeiros. Era como se o planeta inteiro estivesse sendo puxado para dentro desse conflito. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu sem que a maioria das pessoas percebesse o que estava realmente em jogo. Enquanto governos tomavam decisões e empresas disputavam tecnologia, o impacto dessa guerra silenciosa começava a atingir o cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo. Produtos começaram a ficar mais caros. Lançamentos foram atrasados. Indústrias enfrentaram dificuldades para manter produção. E tudo isso estava ligado a uma disputa que, para muitos, ainda parecia distante. Mas a verdade é que essa guerra tecnológica já estava moldando a economia global e começando a mostrar que suas consequências poderiam atingir qualquer pessoa em qualquer país. E foi exatamente nesse ponto que ficou claro que essa disputa não era apenas uma rivalidade entre governos. Ela estava prestes a afetar diretamente o dia a dia do mundo inteiro. Depois que eu comecei a entender essa disputa entre Estados Unidos e China, uma coisa me deixou realmente impressionado. Essa guerra não acontece só entre governos, empresas gigantes ou líderes mundiais. Ela chega até a nossa rotina, mesmo que a gente não perceba. Durante muito tempo, eu também achava que essas disputas internacionais eram assuntos distantes. Coisas que só afetavam grandes mercados, decisões políticas ou relações diplomáticas. Mas quando eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo nos últimos anos, percebi que os efeitos dessa guerra tecnológica estavam bem mais próximos do que eu imaginava. Um dos primeiros sinais apareceu quando começou a faltar produto no mercado. Talvez você se lembre disso. Carros novos começaram a demorar meses para serem entregues. Algumas montadoras chegaram a parar linhas de produção inteiras porque simplesmente não tinham chips suficientes para terminar os veículos. E isso não aconteceu só em um país. Foi um problema global. Depois disso, outros setores começaram a sentir o impacto. Videogames ficaram difíceis de encontrar. Computadores e placas de vídeo passaram a custar muito mais caro. Equipamentos eletrônicos começaram a sofrer atrasos em lançamentos. Empresas que dependem de tecnologia para produzir qualquer tipo de produto passaram a enfrentar dificuldades inesperadas. E tudo isso estava ligado à mesma coisa: falta de chips. Foi nesse momento que eu percebi o tamanho real dessa dependência. Porque esses pequenos componentes não estão apenas dentro de celulares ou computadores. Eles estão espalhados por praticamente toda a cadeia produtiva moderna. Indústrias utilizam sistemas automatizados que dependem desses chips. Equipamentos médicos utilizam tecnologia eletrônica avançada. Sistemas de transporte, comunicação, energia. Tudo depende deles. Quando essa produção sofre qualquer tipo de impacto, o efeito se espalha como uma reação em cadeia. E essa disputa entre potências tecnológicas torna esse cenário ainda mais delicado. Porque quando países começam a impor restrições, bloquear acesso a tecnologias ou criar barreiras comerciais, eles acabam interferindo diretamente na disponibilidade desses componentes. O resultado aparece no bolso das pessoas. Produtos ficam mais caros. Empresas repassam custos. Mercados enfrentam instabilidade. E muitas vezes o consumidor nem percebe que o motivo está ligado a decisões geopolíticas tomadas do outro lado do planeta. Mas o impacto dessa guerra vai muito além do preço dos produtos. Ela envolve o futuro da tecnologia que vai moldar a sociedade nas próximas décadas. Inteligência artificial, carros autônomos, sistemas de defesa, redes de comunicação avançadas.
Tudo depende do desenvolvimento desses chips cada vez mais sofisticados. Quem conseguir dominar essa tecnologia terá uma vantagem gigantesca para liderar inovações e influenciar mercados globais. É como se fosse uma nova corrida tecnológica, semelhante à corrida espacial que marcou o século passado. Só que agora o prêmio não é chegar à Lua. É controlar a base da tecnologia que sustenta praticamente tudo no mundo moderno. E quanto mais eu estudava sobre isso, mais eu percebia que essa disputa não tem apenas consequências econômicas. Ela também influencia relações políticas, alianças internacionais e até estratégias militares. Porque tecnologia avançada também significa capacidade de defesa, desenvolvimento de novos sistemas e domínio de informações estratégicas. Ou seja, essa guerra silenciosa não é apenas sobre inovação. Ela é sobre poder global. E o mais impressionante é que existe um ponto específico dentro dessa história que concentra uma parte enorme dessa tensão. Um lugar que, apesar de pequeno no mapa, se tornou um dos territórios mais estratégicos do planeta. Um lugar que fabrica alguns dos chips mais avançados do mundo e que hoje está no centro de uma disputa que pode mudar completamente o equilíbrio global. E foi quando eu descobri o papel desse lugar que eu entendi por que muitos especialistas consideram que o futuro da tecnologia mundial pode depender diretamente do que acontecer ali. Depois que eu comecei a entender essa disputa entre Estados Unidos e China, uma coisa me deixou realmente impressionado. Essa guerra não acontece só entre governos, empresas gigantes ou líderes mundiais. Ela chega até a nossa rotina, mesmo que a gente não perceba. Durante muito tempo, eu também achava que essas disputas internacionais eram assuntos distantes. Coisas que só afetavam grandes mercados, decisões políticas ou relações diplomáticas. Mas quando eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo nos últimos anos, percebi que os efeitos dessa guerra tecnológica estavam bem mais próximos do que eu imaginava. Um dos primeiros sinais apareceu quando começou a faltar produto no mercado. Talvez você se lembre disso. Carros novos começaram a demorar meses para serem entregues. Algumas montadoras chegaram a parar linhas de produção inteiras porque simplesmente não tinham chips suficientes para terminar os veículos. E isso não aconteceu só em um país. Foi um problema global. Depois disso, outros setores começaram a sentir o impacto. Videogames ficaram difíceis de encontrar. Computadores e placas de vídeo passaram a custar muito mais caro. Equipamentos eletrônicos começaram a sofrer atrasos em lançamentos. Empresas que dependem de tecnologia para produzir qualquer tipo de produto passaram a enfrentar dificuldades inesperadas. E tudo isso estava ligado à mesma coisa: falta de chips. Foi nesse momento que eu percebi o tamanho real dessa dependência. Porque esses pequenos componentes não estão apenas dentro de celulares ou computadores. Eles estão espalhados por praticamente toda a cadeia produtiva moderna. Indústrias utilizam sistemas automatizados que dependem desses chips. Equipamentos médicos utilizam tecnologia eletrônica avançada. Sistemas de transporte, comunicação, energia. Tudo depende deles. Quando essa produção sofre qualquer tipo de impacto, o efeito se espalha como uma reação em cadeia. E essa disputa entre potências tecnológicas torna esse cenário ainda mais delicado. Porque quando países começam a impor restrições, bloquear acesso a tecnologias ou criar barreiras comerciais, eles acabam interferindo diretamente na disponibilidade desses componentes. O resultado aparece no bolso das pessoas. Produtos ficam mais caros, empresas repassam custos, mercados enfrentam instabilidade. E muitas vezes o consumidor nem percebe que o motivo está ligado a decisões geopolíticas tomadas do outro lado do planeta. Mas o impacto dessa guerra vai muito além do preço dos produtos.
Ela envolve o futuro da tecnologia que vai moldar a sociedade nas próximas décadas. Inteligência artificial, carros autônomos, sistemas de defesa, redes de comunicação avançadas. Tudo depende do desenvolvimento desses chips cada vez mais sofisticados. Quem conseguir dominar essa tecnologia terá uma vantagem gigantesca para liderar inovações e influenciar mercados globais. É como se fosse uma nova corrida tecnológica, semelhante à corrida espacial que marcou o século passado. Só que agora o prêmio não é chegar à Lua. É controlar a base da tecnologia que sustenta praticamente tudo no mundo moderno. E quanto mais eu estudava sobre isso, mais eu percebia que essa disputa não tem apenas consequências econômicas. Ela também influencia relações políticas, alianças internacionais e até estratégias militares. Porque tecnologia avançada também significa capacidade de defesa, desenvolvimento de novos sistemas e domínio de informações estratégicas. Ou seja, essa guerra silenciosa não é apenas sobre inovação. Ela é sobre poder global. E o mais impressionante é que existe um ponto específico dentro dessa história que concentra uma parte enorme dessa tensão. Um lugar que, apesar de pequeno no mapa, se tornou um dos territórios mais estratégicos do planeta. Um lugar que fabrica alguns dos chips mais avançados do mundo e que hoje está no centro de uma disputa que pode mudar completamente o equilíbrio global. E foi quando eu descobri o papel desse lugar que eu entendi por que muitos especialistas consideram que o futuro da tecnologia mundial pode depender diretamente do que acontecer ali. Quanto mais eu mergulhava nessa história, mais eu percebia que existia um lugar que aparecia o tempo todo quando o assunto era produção de chips avançados. Um lugar que, olhando no mapa, parece pequeno, mas que carrega uma importância gigantesca para o mundo moderno. Esse lugar é Taiwan. Talvez muita gente nunca tenha parado para pensar na relevância desse território. Ele não costuma aparecer nas manchetes como uma superpotência militar ou econômica tradicional. Mas, quando o assunto é tecnologia, Taiwan ocupa uma posição absolutamente estratégica. Ali estão algumas das empresas responsáveis por fabricar os chips mais avançados do planeta. Aqueles que são usados em tecnologias de ponta, como inteligência artificial, sistemas militares, computadores de alto desempenho e equipamentos que sustentam boa parte da economia digital mundial. E isso transforma Taiwan em algo muito mais valioso do que seu tamanho sugere. É como se uma parte enorme do futuro tecnológico do planeta estivesse concentrada em um único ponto geográfico. Só que existe um detalhe que torna tudo ainda mais delicado. A China considera Taiwan parte do seu território. Para o governo chinês, a ilha deveria fazer parte do país. Já Taiwan funciona, na prática, como uma nação independente, com governo próprio, economia própria e relações internacionais próprias. Esse cenário cria uma tensão política que existe há décadas, mas que ganhou uma dimensão completamente nova com o crescimento da importância tecnológica da região. E essa tensão não envolve apenas China e Taiwan. Os Estados Unidos também entram nessa equação. Os americanos mantêm relações estratégicas com Taiwan e veem o território como um aliado importante na região. Além disso, existe um interesse claro em manter o acesso às tecnologias produzidas ali e evitar que elas fiquem sob controle direto do governo chinês. Isso cria um dos cenários geopolíticos mais delicados do mundo atual. Porque, se acontecer qualquer tipo de conflito envolvendo Taiwan, o impacto não seria apenas regional. Ele poderia atingir diretamente a economia global, a produção tecnológica e o equilíbrio de poder entre as maiores potências do planeta. E quando eu comecei a entender isso, percebi o tamanho do risco. Se a produção de chips avançados em Taiwan for interrompida por qualquer motivo, fábricas ao redor do mundo podem parar. Empresas que dependem desses componentes podem enfrentar colapsos produtivos.
Mercados financeiros podem reagir com instabilidade. Cadeias industriais inteiras podem ser afetadas. Não seria apenas uma crise tecnológica. Seria uma crise global. Por isso, muitos analistas consideram Taiwan um dos lugares mais estratégicos e, ao mesmo tempo, mais perigosos do planeta atualmente, não por causa de sua capacidade militar, mas por causa do papel que desempenha na base da tecnologia moderna. E a tensão aumenta porque nenhum dos lados parece disposto a abrir mão de seus interesses. A China vê a reunificação com Taiwan como uma questão histórica e política. Os Estados Unidos enxergam a estabilidade da região como fundamental para manter o equilíbrio global e proteger interesses estratégicos. Enquanto isso, Taiwan tenta manter sua autonomia e continuar exercendo seu papel central na indústria tecnológica. É uma situação extremamente sensível. Qualquer movimento militar, político ou econômico envolvendo essa região pode gerar consequências imprevisíveis. E o mais impressionante é que, enquanto o mundo acompanha essa tensão, a produção de chips continua sendo um dos pilares que sustentam praticamente todas as inovações tecnológicas do planeta. Isso significa que o futuro da inteligência artificial, da comunicação global, da automação industrial e até da segurança internacional pode depender diretamente da estabilidade de um território relativamente pequeno. E foi nesse ponto que eu percebi que essa guerra tecnológica não é apenas uma disputa entre países. Ela é uma disputa pelo controle do futuro. Porque quem dominar a produção dos chips mais avançados terá influência sobre as tecnologias que vão moldar as próximas décadas. Vai influenciar mercados, inovação, economia e até relações internacionais. E quando os gigantes disputam algo com esse nível de importância, dificilmente existe uma solução simples ou rápida. Na verdade, essa disputa parece estar apenas começando. E o que vai acontecer nos próximos anos pode redefinir completamente o equilíbrio global. Depois de entender tudo isso, eu comecei a enxergar essa disputa de um jeito diferente. Porque essa guerra tecnológica não é sobre o presente. Ela é sobre quem vai controlar o futuro. Quando duas potências como Estados Unidos e China entram em uma corrida por liderança tecnológica, o impacto vai muito além da economia. Ele pode redefinir alianças, criar novas influências políticas e até mudar a forma como o mundo funciona nas próximas décadas. Hoje, os Estados Unidos ainda possuem enorme vantagem em inovação, desenvolvimento de tecnologia e influência global. Muitas das empresas que criam as bases da tecnologia moderna continuam concentradas ali. Existe uma estrutura consolidada de pesquisa, universidades, investimentos e empresas que sustentam essa liderança. Mas a China vem avançando com uma velocidade impressionante. O país tem investido valores gigantescos para desenvolver sua própria indústria tecnológica. Está formando especialistas, criando centros de pesquisa e tentando reduzir ao máximo a dependência externa. Não é apenas uma questão econômica. É uma estratégia de longo prazo para garantir a autonomia e aumentar sua influência global. E quando eu comecei a observar essa disputa, percebi que existem vários cenários possíveis para o futuro. Se a China conseguir alcançar ou até ultrapassar o nível tecnológico americano, o equilíbrio de poder mundial pode mudar completamente. Novas alianças podem surgir. Países podem começar a se aproximar mais da China buscando acesso a tecnologias e investimentos. Mercados globais podem se reorganizar. Isso poderia representar uma transformação histórica. Mas existe outro cenário possível. Os Estados Unidos podem manter sua liderança tecnológica, reforçando alianças estratégicas e continuando a controlar grande parte das inovações mais avançadas. Nesse caso, o modelo atual de influência global continuaria predominando, mas com uma tensão constante entre as duas potências. E existe ainda um terceiro cenário, talvez o mais imprevisível.
uma divisão tecnológica do mundo. Alguns países utilizando tecnologias desenvolvidas sob influência americana. Outros seguindo padrões tecnológicos ligados à China. Isso poderia criar um planeta dividido não apenas por ideologias políticas, mas também por sistemas tecnológicos diferentes, criando barreiras comerciais, digitais e econômicas. Quando eu penso nisso, percebo que essa disputa vai muito além de quem produz chips ou lidera inovação. Ela envolve a forma como a humanidade vai evoluir tecnologicamente. Porque tecnologias como inteligência artificial, automação industrial, comunicação global e sistemas de defesa dependem diretamente dessa corrida. Quem liderar esse avanço terá enorme influência sobre o desenvolvimento econômico e social do planeta. E existe algo que torna essa situação ainda mais delicada. Nenhum dos dois lados parece disposto a recuar. Quando potências disputam liderança global, cada avanço do rival é visto como ameaça estratégica. Isso cria uma corrida constante por inovação, investimento e domínio tecnológico. Uma corrida que não tem linha de chegada definida. E, ao longo da história, disputas entre grandes potências nem sempre terminaram de forma tranquila. Muitas vezes, essas rivalidades moldaram períodos inteiros da humanidade. Mas o que torna essa disputa atual tão diferente é que ela acontece em um mundo completamente conectado. Economias interligadas, cadeias produtivas globais e dependência tecnológica fazem com que qualquer mudança nesse equilíbrio afete praticamente todos os países. Isso significa que o resultado dessa guerra silenciosa não será sentido apenas por governos ou grandes empresas. Ele pode influenciar empregos, preços, inovação, acesso à tecnologia e até a forma como a sociedade vai funcionar nas próximas gerações. E quando eu percebi isso, entendi que essa disputa não é apenas sobre política ou economia. Ela é sobre o próximo capítulo da história humana. Talvez você nunca veja soldados marchando por causa dessa disputa. Talvez não existam batalhas transmitidas ao vivo. Talvez não existam anúncios oficiais dizendo que existe uma guerra acontecendo. Mas isso não significa que ela não esteja em andamento. Ela está dentro dos celulares que usamos todos os dias. Dentro dos carros que dirigimos. Dentro dos satélites que conectam o planeta. Dentro das tecnologias que vão moldar o futuro. Essa é uma guerra silenciosa, mas extremamente poderosa. Uma guerra onde o campo de batalha é a inovação. E o prêmio é o controle do futuro. Agora a pergunta que fica é: quem você acha que vai vencer essa corrida tecnológica? E mais importante, como você acha que essa disputa pode mudar o mundo nos próximos anos?